Boa tarde, amigos. Aqui é Márcio Falanca quem está falando. Eu e o meu amigo João Paulo Coutinho, nós estamos com o canal Tabelando na Área e nós vamos falar dos assuntos mais comentados no rádio e na televisão, começando pelo querido Flamengo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, 124 anos de história. E aí, João, me fala dessa relação do Flamengo e o Jorge Jesus, como que eles estão se saindo, investimento forte, elenco forte, é um técnico europeu que veio para resolver o problema do clube e tem demonstrado sucesso. Boa tarde, tudo bom? Então, Márcio, o Jorge Jesus, ele chegou no Flamengo, né? O Flamengo estava em crise, o Abel Braga estava dando várias cabeçadas lá na época e ele chegou, foi uma contratação inesperada, ninguém imaginava que ele ia vir para o Flamengo, até falavam dele em alguns outros clubes, né? Tinham falado dele no Atlético Mineiro e ele acabou vindo para o Flamengo, ninguém sabia direito quem era o Jorge Jesus, né? Um técnico que é ídolo lá no Benfica, né? Teve chance em outros times europeus, mas não conseguiu muito sucesso. Ele chegou aqui no Brasil, pegou o Flamengo e em pouco tempo ele virou mister, né? Virou mister, ídolo da torcida, começou a fazer o time jogar para cima de uma forma diferente que não se via, não se estava acostumado a ver acontecer aqui no Brasil e fez o flamenguista principalmente viver o melhor momento da sua história, porque pela primeira vez um clube brasileiro foi campeão da Libertadores, foi campeão do Campeonato Brasileiro dos moldes como ele é disputado desde 1971 e em menos de 23 horas, né, o Flamengo foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Exatamente. É um feito histórico, eu acho que dificilmente algum outro time vai conseguir isso. O Palmeiras conseguiu perder do Grêmio em plena arena, né? E aí deu o título antecipado ao Flamengo, né? O Flamengo já havia jogado, né, contra o Vasco da Gama por essa rodada, devido ao confronto contra o River Plate em Lima. Eles acabaram se enfrentando, né, os dois rivais cariocas, na quarta-feira, dia 3 de novembro. Foi o melhor jogo do ano no campeonato, no Brasil, na minha opinião. Sim. Aquele 4x4 lindo lá no Maracanã, lá, né? Muitos golaços, muitas viradas. E foi com aquele pontinho lá que o Flamengo conseguiu aí com a derrota do Palmeiras aí pro Grêmio, conseguiu o título brasileiro, merecidamente, 81 pontos, né? 13 pontos à frente do segundo colocado, que é o Santos. O Santos ultrapassou o Palmeiras, realmente. Eles estão empatados em número de pontos, mas pelos critérios de... O Santos, na verdade, está com uma vitória a mais, né? Então ele ultrapassou momentaneamente, O número de vitórias é o primeiro critério de desempate do campeonato. Então o Palmeiras ele acabou caindo para terceiro provisoriamente, né? E assim, na Libertadores eu não tenho o que falar. Que torcedor não quer ver seu time ganhando da forma como o Flamengo ganhou? Exatamente, se bem que o Flamengo teve um pequeno sufoco no primeiro tempo, né? Taticamente o River Plate segurou o Flamengo, né? No segundo tempo o Jorge Jesus fez algumas substituições, né? E aí o time ficou mais ofensivo e aí tudo bem que ganhou nos acréscimos, tudo bem, mas ganhou, né? Realmente o time foi competente. Quem se destacou foi principalmente, além do Gabigol, que foi o homem do jogo, o Bruno Henrique, né? E o Arrascaeta, embora o Diego não tenha jogado mal. Ele entrou no lugar do... mudou o jogo. O William Arão, se eu não estiver enganado, né? Foi uma substituição bem ousada, né? E o esquema do Mister é o seguinte, geralmente ele joga no 4-1, 2-3, né? Ou no 4-2-3-1, né? Houve essa variação do primeiro para o segundo tempo, né? Então, realmente o Flamengo demonstrou um poder ofensivo maior que o River no segundo tempo. Me parecia também
Me pareceu também que o time do River cansou no segundo tempo, fisicamente falando, né? E o Flamengo tirou proveito. Ele cansou sim, ele cansou, o time do River ficou mais cansado no segundo tempo, embora o tempo todo, quando estava 0-0, a partir do momento que o River fez o gol no começo, até os 40 minutos do segundo tempo, parecia que o River tinha controle total do jogo. Parecia que o Flamengo não ia ter mais força de reagir, era o que se estava desenhando, mas o futebol é incrível por isso, né? Em 2 jogadas, nos últimos minutos de um jogo tão importante como esse, a bola sobra para um atacante de alto nível como é o Gabriel, e ele consegue fazer o primeiro gol, um lance fácil lá, uma jogada incrível do Bruno Henrique, como você bem frisou. E no segundo gol, um lançamento incrível do Diego, embora se o zagueiro do River Plate não tivesse dado uma ajeitadinha. Ele deu uma ajudinha, exatamente. A bola, eu acredito que ela sobraria facilmente para o goleiro. Tanto que a bola sobrou no pé dele, cara a cara com o goleiro. Ficou fácil, né? Ficou fácil. E aí ele queima-roupa lá, frente a frente com o goleiro. Não teve jeito. Ele chutou meio no meio do gol, mas era pro Flamengo ganhar mesmo. Não era para ter pênaltis, não era para ter prorrogação. Era pro Flamengo ganhar daquele jeito lá. E a torcida vive um momento de êxtase incrível. Não, e o que eu achei bacana também é que o Flamengo acertou nas contratações, né? Contratou o Pablo Mari, contratou o Rafinha, contratou o Felipe Luiz, que são jogadores experientes, né? Sim. E aí reforçou principalmente o sistema defensivo, né? Contrataram o Diego Alves, né? Que é um goleiro de seleção brasileira também, então isso acho que fez a diferença também, né? Além dos jogadores tecnicamente muito bons, que a gente já citou aqui, né? Muita gente não lembra, mas o Bruno Henrique e o Gabigol jogavam juntos no Santos há um tempo atrás, né? Sim, então eles já tinham um entrosamento, né? Sim, e isso facilitou também. E a cereja do bolo foi o Mister, né? Que fez todos eles jogarem, fez o Arrascaeta jogar como nunca. E até você vê que tá todo mundo tão feliz que até quem entra jogando muito bem, como foi o caso do Diego, que na minha opinião foi um dos mentores aí dessa virada aí. O Diego teve um grande papel aí nessa virada, na armação, no início das jogadas que originaram os gols que deram esse título incrível aí, Flamengo bicampeão da Libertadores. 81 e 2019, né? Exatamente, faziam 38 anos aí, 39 anos, 38, né? Que eles tinham sido campeões pela primeira vez da Libertadores. Naquele ano eles ganharam o Mundial, exato, que era disputado em jogo único, foi contra o Liverpool. Sim. E por coincidência, né? Esse ano, o time europeu que vai disputar o Mundial de Clubes é o Liverpool. Então tem a chance aí o Flamengo de conseguir pela segunda vez derrotar esse grande inglês aí, os maiores clubes do mundo. E tem a chance o Liverpool também de dessa vez aí conseguir uma revanche aí, né? Conseguir levar uma em cima de um brasileiro, porque se eu não me recordo, contra o São Paulo também foi contra o Liverpool, né? Que o São Paulo foi campeão mundial pela última vez. Em 2005, exatamente. 2005, contra o Liverpool. Gol do Mineiro, né? Gol do Mineiro, um jogo espetacular do Rogério Ceni, né? Ali foi uma das maiores exibições do Rogério. Ele pegou aquela falta do Guerra, né? No finalzinho, né? Que a bola foi no ângulo, ele conseguiu espalmar. Realmente foi sensacional, né? E assim, foi mais uma exibição fantástica de um goleiro brasileiro em solo japonês, né? Exato. Agora o ano que vem, né? A gente já imagina, né? Teremos Flamengo forte, Palmeiras forte, são os dois maiores clubes com um bom investimento, com bons patrocinadores, né? O Grêmio tem um bom elenco, briga por fora, né? Assim como, de repente, o Inter pode chegar, o São Paulo pode chegar. Eu acho que vai ficar
vai ficar mais ou menos nesses clubes, né? E mudando um pouquinho de assunto, a gente falou de título, falou de vice-liderança, né? A briga entre Palmeiras e Santos. E o rebaixamento, hein, meu amigo João? Eu quero saber o que vai acontecer. Tá complicado, quer dizer, não tá muito complicado não. Eu acho que falta uma vaga aí. Eu acho que Avaí, Chapecoense e CSA, eles já estão rebaixados mesmo. Acho que eles não têm elenco, nem força motivacional para conseguir reagir. No caso do CSA, que é o que está com maior pontuação desses 3 que eu falei, ele está a 8 pontos do Ceará, que é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, de 15 pontos que ainda faltam ser disputados. Eu acho que o Ceará não tem força, o CSA não tem força para conseguir um aproveitamento que ele não conseguiu até agora no campeonato, que é de 60%. Exato, e sair desse marasmo. Então, o que sobra pra gente é uma briga entre Cruzeiro, Ceará, Fluminense e Botafogo. Desses times aí, eu acredito que o Botafogo conseguiu se livrar do rebaixamento nesse último jogo de domingo contra o Corinthians. O Botafogo conseguiu. Foi 1-0 o gol do Diego Souza, 1-0, né? Mais uma vez o Diego Souza aí mostrando que ele não é putinha do Cássio, porque ele fez gol no Cássio e aí deu vitória pro Botafogo. Mas eu acho que o Botafogo... Então, na minha opinião, tá entre Cruzeiro, Ceará e Fluminense. Um desses 3 times aí, ele vai cair. E eu acho que o Cruzeiro, ele tá é o que está dentro do rebaixamento atualmente. Ele, embora tenha o melhor elenco desses times aí, ele vem de crise. Teve um problema na base lá, com a diretoria atual. Derrubaram o Rogério Ceni. Teve um problema com o Rogério Ceni, que dizem que o Thiago Neves ele fez um motim aí para derrubar o Rogério Ceni, porque não gostou de ter que treinar mais, perdeu algumas regalias que ele tinha anteriormente com o Mano Menezes e derrubou. Então, quando acontece isso, você pega, tem muitos veteranos lá no Cruzeiro, né? Tem, então, isso que eu ia comentar. Alguns jogadores tecnicamente muito bons não estão rendendo, né? Que é o caso do Fred, é o caso do próprio goleiro, o Fábio, que é quase uma entidade no clube, mas não vive um bom momento, né? Então, guerra de ego, alguns jogadores ganhando mais que os outros, né? E o que você falou que é verdade, né? Também falta sensibilidade a alguns jogadores, né? Que não dão tempo para que um novo treinador apareça e trabalhe direitinho, com calma, com tranquilidade, né? O próprio Abel, a gente sabe que tem experiência, mas ele está coagido, né? E o clima não é bom, o clima realmente não é bom. Cruzeiro está fazendo força para cair. Está fazendo força para cair e assim, o Cruzeiro é um dos grandes clubes que nunca caiu, né? É um dos grandes clubes do Brasil aí que nunca caiu de divisão. Acho que tem fora o Cruzeiro, Flamengo, Santos e São Paulo. E São Paulo, se eu não me engano, são os clubes que caíram. Que não caíram. Que ainda não caíram. Isso, né? Isso. E o Fluminense, ele deve uma Série B, né? E concordo o com você. Deve uma Série B. Então, se fosse cravar um time que vai cair aí junto com Avaí, Chapecoense e CSA, Avaí é o único que está oficialmente, já não tem mais chances matemáticas de... Chape também não, né? Tem chances matemáticas. Tem? Tem. Chapecoense está com 28 pontos, será com 37. Então, matematicamente, ela está a 11 pontos aí. Ela dependeria de muitos resultados favoráveis aí, seria muito difícil, mas matematicamente ela ainda está na briga. Mas eu vou ser sincero, né? Como você falou, o Fluminense subiu no tapetão da Série C para A. Em 99, isso. Eles criaram, em 2000, a Copa João Avelange. A CBF. Né? A CBF criou a Copa João Avelange, que beneficiou o Fluminense. Foi para beneficiar o Fluminense. Então eles têm que pagar a Série B, eu concordo com você, João. Tá na hora. Agora, o meu palpite ainda é o Cruzeiro, vamos ver o que vai acontecer, né? Agora, para a gente mais ou menos fechar o Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras não sabe se continua com o Mano Menezes, né? Embora ele tenha tido um ótimo aproveitamento, mais de 80%, né? E o Santos, né? A gente não sabe se o São Paulo ele fica, não fica, ele tá meio bravo
com a diretoria, eles não estão cumprindo o comprometido. O Paulo Autori, que é o diretor, está se tentando segurar o São Paulo na Vila, mas o relacionamento dele com o Pérez não é bom. O que você acha, João? Eu quero a sua opinião. Eu acho que o Mano Menezes, começando pelo Palmeiras, é um momento muito ruim para o torcedor do Palmeiras. Esse ano o Palmeiras, junto com o Flamengo, eles são os dois times mais poderosos economicamente no Brasil. Inclusive, dá até para falar que só os dois têm dinheiro, eles têm força econômica para contratar quem eles quiserem mesmo. E aconteceu isso, o Flamengo ganhou tudo e o Palmeiras não ganhou nada. O Flamengo foi um time fora da curva esse ano, né? O mesmo Palmeiras jogando relativamente bem, mas não tinha como alcançar, né? Não tinha. Inclusive o Palmeiras tem pontuação de campeão, né? No Campeonato Brasileiro, a pontuação do Palmeiras já teve... O próprio Flamengo, em 2009, foi campeão com 68 pontos, 67 pontos, se não me engano, o Palmeiras tem 68. Então é uma pontuação que time já foi campeão já, mas foi o que você falou, o Flamengo, ponto fora da curva, um aproveitamento excepcional, mais de 80% de aproveitamento dentro do Campeonato Brasileiro, 81 pontos, né? Mas você acha que o São Paulo pode vir para o Palmeiras? Então, seria interessante, né? Seria realmente uma grande jogada aí da diretoria do Palmeiras, um grande reforço para 2020. Seria o maior reforço que o torcedor do Palmeiras pode esperar para 2020 é se um técnico do nível, do gabarito de São Paulo chegasse aí no Parque Antártica aí. Porque dizem que o Mano Menezes é um ótimo treinador, mas é um treinador... É que nem o Carille, ele está acostumado a arrumar o time defensivamente, né? Sim. Já o Sampaoli, ele é ofensivo, então ele é que nem era o Luxemburgo lá atrás, anos 90, 2000, que o Luxemburgo ele tomava 4, mas ele queria fazer 5, né? O famoso futebol arte, que dá saudade realmente, né? Inclusive, sem querer fugir muito do assunto, né? A gente lembra daquele Palmeiras de 96, né? O ataque dos 100 gols. Sim, tinha o Luxemburgo como técnico. Era o Luxemburgo, né? como técnico. Então eu, embora seja contra a demissão do Mano Menezes nesse momento, até porque tem um planejamento para 2020, mas eu acho que o Sampaoli seria uma boa opção também, né? Seria uma excelente opção, ainda mais no momento aí que os técnicos estrangeiros estão vindo aqui no Brasil e se destacando, né? O que, na verdade, eu acho que faz parte de uma mudança que tem ocorrido no futebol, já começou lá fora e está chegando agora no Brasil. Os técnicos brasileiros, eles não conseguiram acompanhar ainda, perceber essa mudança aí. Tem até um movimento, né, contra os estrangeiros aí, encabeçado pelo Abel Braga e pelo Luxemburgo, né? E, de qualquer forma, os técnicos estrangeiros, eles fazem os times jogarem de uma forma mais bonita, mais vistosa. Nesse ano foi visto isso. E, em compensação, você vê os técnicos brasileiros, parecia que eles estavam até então acomodados, não muito preocupados em criar... E detalhe, jogando sempre pelo resultado, né? Jogando pelo resultado, aquele jogo chato, 0-0, poucos lances de perigo, poucos chutes a gol, e aí numa bola parada, num escanteio, numa falta, num erro do adversário, conseguir ganhar por 1-0, então empatar e levar para os pênaltis. Então era isso que a gente estava vendo, né? Se você pegar o Carille, o Campeonato Brasileiro, que foi o maior título que ele conseguiu pelo Corinthians, foi desse jeito. Foi jogando a maioria dos jogos, o time jogava se defendendo e encaixava lá um contra-ataque fatal, tinha o Jô em grande fase. Exato. E conseguiu ser campeão desse jeito. Só que esse ano não adiantou isso, não adiantou. Primeiro que não tinha o Jô, né? O Corinthians não tinha o Jô. E segundo que o Flamengo, Atlético Paranaense, o Santos e o São Paulo foram times que mostraram que o futebol mudou. E quem não acompanhar essa mudança vai ficar para trás, Márcio. Não vai ter jeito. Mas o Corinthians não tinha um ataque ruim, porque eles tinham o Wagner Love, o Bocelli
né? E o Gustavo, né? É. Que fez sucesso jogando no Fortaleza, foi o artilheiro da Série B, né? Então não dá para dizer que, pelo menos no papel, o time do Corinthians não era ruim. Não que o né? ataque fosse, mas a bola não chegava lá para eles, né? Exatamente. A bola jamais chega, muito dificilmente chegava. Todos os jogos do Corinthians que eu vi, eu me lembro que Wagner Love, Bozelli tiveram raríssimas chances. O Gustavo também, ele começou muito bem esse ano. Ele veio para o Corinthians, né, como uma contratação importante. De impacto, né? Em 2016, chegou, fez uma tatuagem dele, vestido a camisa do Corinthians no primeiro jogo que ele entrou, e ele não teve chance. Infelizmente ele não teve chance. Aí foi para o Fortaleza. No Fortaleza, com o auxílio do Rogério Ceni, ele evoluiu muito. Foi o artilheiro da Série B do ano passado, fez muitos gols. Se não me engano, foi um dos maiores artilheiros do Brasil no ano passado. Sim. E ele começou muito bem esse ano pelo Corinthians. Começou muito bem, até se machucar no jogo do Campeonato Paulista. Ele se machucou um pouco antes das finais e depois ele nunca mais voltou igual. Agora, só para fechar, a gente estava falando de Mano Sampaoli, né? O Sampaoli, eu tive uma informação que o Santos está tentando segurar ele de qualquer jeito, né? Sim. Então eles estão querendo renovar com ele e ofereceram 20 milhões de reais mais bonificações. É muito dinheiro, né? Você acha que ele fica? Olha, é muito dinheiro, mas eu não sei, o Sampaoli não quer ficar, né? Ele já falou que ele não quer ficar, foi aquela própria história que você falou, e ele não se dá bem com o presidente do Santos, e quem fazia uma mediação lá entre os dois era o Paulo Autuori. Acontece que o Paulo Autuori já avisou que não vai permanecer no Santos ano que vem. E o Sampaoli, ele tá com o pé atrás com o time, ele sabe que o time está sem dinheiro, que ele também não se sente confortável. Teve uma ocasião nesse ano aí que o Santos os jogadores estavam com salário atrasado, os funcionários, e o Sampaoli falou que ele não queria receber o salário dele enquanto não pagasse os outros. Você lembra disso? Sim. Então ele não se sente confortável com isso. E se eles estão oferecendo 20 milhões para o Sampaoli ficar, alguém vai ter que ganhar menos. Né? Se ele vai ganhar mais, esse dinheiro vai ter que sair de alguém, né? E é complicado porque o Santos já está classificado para a Libertadores, né? E a gente não sabe se esse elenco vai ser mantido, né? E o Sampaoli, ele tá com cara de poucos amigos, né? Tá sentindo que não deve ficar realmente, né? Que garantias que ele vai ter, né? De bons jogadores para o ano que vem, ainda mais disputando uma Libertadores, né? Então, vamos aguardar, né? Bom, vamos aguardar. Mas assim, de qualquer forma, o Mano Menezes já chegou no Palmeiras já. A torcida nunca comprou a ideia de Mano Menezes como técnico do Palmeiras. Eu acho que até desnecessariamente eles colocaram o Mano Menezes como um corintiano, o que não é, ele é um profissional, uma ele faz besteira, questão de né? falar isso. É um empresário, um gestor e um grande profissional. Ele já teve a fase títulos. dele no próprio Corinthians, já conquistou títulos, né? Ele mesmo falou, eu gostaria de ficar parado um tempo, mas aí eu recebi a oferta do Palmeiras, que é um dos maiores clubes do Brasil, e eu resolvi aceitar o desafio, né? Ele começou muito bem no Palmeiras, né? Só que posteriormente alguns resultados não vieram, o Flamengo acabou se distanciando e assim, a torcida não quer, a torcida quer a cabeça do Mano Menezes. Eu acho que não vai para 2020. Eu acho que esse casamento aí entre Palmeiras e Mano Menezes ele vai se encerrar e seria realmente Sampaoli no Palmeiras seria um grande contragolpe aí. Os santistas que não iam ficar felizes. Eu tô achando que daqui a pouco eles vão colocar hashtag fora Mano, hashtag vem Sampaoli, né? Tá com cara. Tá com cara. E um outro assunto que vem chamando muita atenção, né, que a gente gostaria de comentar com vocês, né, é sobre o Neymar, né? Realmente é um dos melhores jogadores do Brasil, até do mundo, né, quiçá. Mas essa novela não acaba, né, João? PSG, Barcelona, né? A gente imagina que o Neymar realmente queira voltar para o Barcelona, mas há uma certa resistência por tudo que tem acontecido, né? O Leonardo, que é o diretor executivo do PSG, já perdeu a paciência com ele. Temos informações que ele realmente quer vender o Neymar,
não só para o Barcelona, mas para algum outro clube que tenha bala na agulha para poder comprar o jogador, né? E esse valor seria de 1 bilhão. É isso mesmo, João? É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Você se recorda de quanto que o PSG desbancou para trazer o Neymar para cá? Eu acredito que foi por volta de 1 bilhão, Márcio. Foi isso mesmo, né? Foi por 1 bilhão. Esse ou talvez um pouquinho menos. Esse foi o grande problema. O PSG não vai vender o Neymar para o Barcelona pelo mesmo preço que ele comprou. Sim. Ele não vai fazer isso. Muito menos mais barato. Muito menos mais barato. 1 bilhão, sim, é muito dinheiro. O Neymar, na verdade, ele nunca esteve desvinculado ao Barcelona, né? Ele era muito querido lá, se dava bem com o Messi, se dava bem com o Suárez. E o que acontece foi que ele quis sair de lá ele colocou um objetivo na carreira dele, que era se destacar individualmente. Ele quer o prêmio de melhor do mundo, ele não quer ser um coadjuvante do Messi. É por isso que ele foi para o PSG. Só que chegando no PSG, ele encontrou também colegas tão bons quanto ele, da mesma altura, como Cavani, como Mbappé. O Mbappé, que depois acabou sendo contratado também pelo PSG. E isso daí foi dificultando. Teve também alguns problemas pessoais, né? O Neymar, até a novela dele com a Bruna Marquezine, que nunca termina, né? Não sei, agora acho que terminou, né? Acho que sim. Acho que agora terminou. Acho que não está mais com ela. Mas enfim, isso daí é uma novela que o Brasil ficou vendo por muito tempo. E você vê, ele perdeu tanto prestígio, né? Que o próprio Mbappé acabou de ser campeão do mundo pela seleção da França, né? Exatamente. Tem um status e um prestígio muito maior que o Neymar Se hoje. valorizou muito mais. Exato. Então o Neymar perdeu um pouco de valorização nesse sentido também. Então, se eu fosse ele, eu voltaria para o Barcelona. Com certeza, com certeza. Agora, a questão que pega é essa. Será que o PSG aceita vender por um valor próximo do que ele pagou? E outra coisa, eu não sei, talvez para o PSG uma ideia interessante, eu ouvi falar sobre isso, seria um eventual empréstimo do Neymar para o Flamengo. O PSG emprestaria para o Flamengo jogar a temporada de 2020 e assim ele resolve o problema do vestiário, que não está muito legal lá entre o técnico, Neymar, alguns outros jogadores, torcida, que uma grande parte da torcida organizada lá do PSG, ela não quer o Neymar, ela entende que o Neymar atraiu e não querem o Neymar lá. E você continua por valorizar, né? Tem a chance de valorizar um jogador seu, que você investiu, que queira ou não, futebol à parte. O clube é uma empresa, né? Eles precisam de caixa, precisam de investimentos, precisam lucrar. Então, com o atual time do Flamengo, não seria uma má ideia se o Leonardo conseguisse uma negociação, o Neymar por empréstimo, fica só com o Mbappé lá, Cavani, Di Maria, e ver o que acontece. Mais ou menos parecido com o que a Inter de Milão fez com o Gabigol esse ano. Sim, exatamente. Inclusive o Flamengo está tentando renovar com o Gabigol, né? Não sei se é fácil. O problema é que agora ele se valorizou demais com a conquista da Libertadores, né? Então vai ser uma negociação difícil, né? Mas tem que ver a vontade do jogador, né? Se ele realmente quer ficar na Gávea ou não, né? Em relação ao Neymar, também aguardamos as cenas dos próximos capítulos, né? Mas eu posso afirmar, João, que o Barcelona foi o clube onde o Neymar foi mais feliz, né? Sim, com certeza, com certeza. Lá ele conseguiu muitos títulos, teve aquele jogo contra o próprio PSG, né? Que ele foi incrível, fez a diferença. Ele ganhou a Champions League, ele ganhou o Mundial pelo Barcelona. Copa do Rei, né? Vários títulos, né? Foi muito. Era o ataque MSN, né? O famoso ataque MSN. Messi, Suárez e Neymar. E você vê, o Neymar poderia estar disputando o posto de melhor jogador do mundo com o Messi e com o Cristiano Ronaldo, né? Eu acho que ele voltando por Barcelona, isso pode acontecer novamente. Eu também acredito que ele tem mais chance num clube que está sempre chegando às finais. Embora o Barcelona, né, nos últimos anos aí, eu acho que ele ficou fora aí dos campeonatos europeus aí, né?
ele ficou de fora das primeiras colocações. Qual foi a última final? Você está recordado, Márcio, do Barcelona? Foi contra o Real Madrid em 2016, se eu não me engano. Eles vêm chegando a finais, semifinais, né? Principalmente na Champions League, né? Recentemente, acho que eles caíram na semifinal, se eu não me engano, né? Eles caíram, eu confundi aqui, eu acho que a última vez que o Barcelona foi campeão, eu acho que foi em 2014. Pode ser. Desde então deu PSG, deu Real Madrid, PSG nunca foi. Desde então deu Real Madrid e agora nós tivemos uma mudança. Os times que são hegemônicos, né? Quer dizer, que tem os melhores elencos, né? Que nem o Real Madrid sempre chegando, o Bayern de Munique sempre chegando, os times ingleses, né? Times ingleses. Com tradição. A Juventus também chegou recentemente, né? Exatamente. São os times mais preparados para disputar essas competições, né? E eu gostaria de saber, você tem alguma sugestão de algum outro assunto que a gente pode estar compartilhando com os nossos admiradores do canal? Não, só dar parabéns aí para o torcedor do Flamengo aí. Conseguiram aí um maior feito da história do clube aí, em quase 125 anos de história. 2 títulos, Brasileiro e Libertadores. Em 23 horas. Só o Santos conseguiu isso em 62, né? Na época do Pelé. Isso. Em 62, no atual formato do Brasileiro, que é de 71 para cá, ninguém havia conseguido ainda. E em menos de 23 horas, né? Você grita, é muita coisa, né? É muita coisa. Deve estar cansado de comemorar o torcedor flamenguista e com todo o merecimento aí, né? Exatamente. Parabéns aí pro Flamengo aí, bicampeão da Libertadores, ex-campeão brasileiro, né? Ex ou hepta, Márcio? Para mim é hepta, mas se você for analisar pela decisão da justiça, é hexa. Aí eles consideram o Sport como legítimo campeão em 8-7. Inclusive isso daí foi julgado pela Justiça Desportiva. Eu acho que saiu da alçada da Justiça Desportiva, foi julgada pela Justiça Comum mesmo. Se eu não me engano, foi o STJ que acabou decidindo que a taça era do Sport. Exatamente. E a CBF acabou acompanhando. Exatamente, que na época era a Copa União, né? Era a Copa União. Então Faz tempo, eu era criança, nem me lembro. Exatamente. Nem me recordo disso. Então enfim, né? Então alguns acham que é hepta, outros acham que é hexa, né? Eu acho que é isso, acho que a próxima, acho que podiam comentar aí. E a gente vai pegar... O que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo é hexa ou hepta? É isso aí, vamos falar sobre isso no próximo programa. Vamos falar sobre os comentários, vamos conversar juntos sobre isso. Exatamente, e em breve nós teremos entrevistas bacanas, teremos convidados que vocês com certeza